galerinha do 8º ano do Colégio Construir. Vamos aqui para mais uma aula de Química. Hoje iniciando o conteúdo de tabela periódica. Gente, tabela periódica é uma ferramenta utilizada por todos os químicos e estudantes de Química. Essa tabela aqui tão conhecida, tá bom? Aqui está lá de forma em pé, a gente usa ela de forma deitada. Aqui é só porque eu estou replicando para vocês a capa do livro. Aliás, a página do livro. Contudo, gente, antes da gente chegar nesse conteúdo, a tabela periódica não era assim. Ela passou por uma evolução. A tabela periódica teve diversas formas, tá certo? Até chegar nessa forma atual, que é essa forma conhecida que a gente utiliza atualmente. Existia uma forma de organizar os elementos químicos por símbolos. Então, por exemplo, aqui você encontra o símbolo do ouro, gold, do ouro é esse símbolo aqui, era uma forma de organizar. Então, toda vez que você encontrasse esse símbolo, estava se referindo ao ouro, esse estava se referindo à prata, esse à platina, esse ao mercúrio, né? Esse aqui ao zinco, né? Esse aqui ao aço, que achavam que era elemento químico. Hoje a gente já vai organizando de outra forma, mas essa aqui era uma forma de organizar os elementos químicos em uma tabela, tá bom? Aqui eram poucos conhecidos, bem pouco conhecidos, tanto em número como em conhecimento sobre o elemento mesmo. Depois veio outro modelo atômico, conhecido como o modelo das tríades, né? De 3 em 3 eles iam se organizando. Isso foi por Doberein, lá em 1829, tá bom? Então aqui a gente pode encontrar que ele organizava por tríades, ou seja, de 3 em 3, tá bom? Por quê? Porque ele verificava que de 3 em 3 elementos as propriedades se repetiam. Era uma observação dele na época. Então, como a cada 3 elementos as propriedades se repetiam, então ele organizou de 3 em 3 para poder ter essa periodicidade, tá bom? Depois vem um modelo chamado de parafuso telúrico. O que era o parafuso telúrico? Parafuso telúrico, gente, era uma forma que o estudioso encontrou de organizar os elementos de forma com que o elemento que está aqui embaixo e o elemento que está acima dele tivessem propriedades iguais. Então era chamado de parafuso por causa dessas roscas aqui do parafuso, né? Como ela vai subindo, então o elemento que está aqui, se eu procurasse o elemento acima dele, ele teria as mesmas propriedades. Era a ideia que ele tinha na época. Lembrando isso aqui, a gente está no século XIX. Então vai muito tempo atrás. A gente está no século XXI agora. Então a gente está muito tempo atrás estudando essas propriedades que já existiam na época. Então existia esse modelo, né, de organização por massa atômica, desde Dalton, no início do século XIX. A gente tem aqui o modelo de tríades. A gente tem o modelo do parafuso telúrico. E a gente chega na lei das oitavas. O que era a lei das oitavas ou lei de Newlands? A lei das oitavas, a gente dizia o seguinte: assim como as notas musicais se repetem depois de 7 notas, então daqui a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O próximo é Dó de novo, ou seja, é uma repetição da primeira nota. Então, como se repete a cada 8 notas, né, 7 notas, a oitava já repete, eles acreditavam que os elementos químicos também poderiam ser organizados dessa forma. De forma que, depois de 7 elementos, o oitavo se repetia para poder formar propriedades iguais. Isso era uma ideia que os estudiosos tinham na época. Então a gente tem organização por massa, lá desde a ideia de Dalton, a gente tem a lei das tríades, a gente tem o parafuso telúrico e a gente tem agora a lei das oitavas, ou lei de Newlands. Muito bem. Até chegar nesse carinha aqui, que a gente precisa parar um tempinho aqui. Mendeleev, ele foi um químico russo que é conhecido até hoje porque ele conseguiu organizar a tabela periódica e mesmo aquilo que ele não conhecia, ele conseguiu deixar espaço para que o conhecimento, à medida com que fosse alcançado, fosse preenchendo essas lacunas que ele deixou. Então, por exemplo, aí tem dizendo, ó, que Mendeleev foi um químico russo, tá bom? Ele dedicou a sua vida para organizar a tabela periódica. Ele não tinha nem noção de quantos elementos poderiam vir a existir, tá certo? E aqui é importante a gente dar uma lida nessa biografia dele.
Aqui diz, ó, que certa ocasião, após ter passado alguns dias revisando exaustivamente todo o seu conhecimento químico e as tentativas de sistematização já feitas por outros cientistas, depois de ter visto tudo que já tinha sido publicado, tudo aquilo que já tinha sido estudado, ele começou a escrever os elementos agrupando conforme as propriedades que eles apresentavam. O problema é que essa classificação juntava elementos de massa atômicas muito distantes entre si. Então, por exemplo, ele organizava os elementos e via que um tinha massa atômica igual a 5, o próximo tinha massa atômica 70, era muito distante um do outro. Ele não conseguia entender por que era tão distante esse número de massa, um elemento químico, em relação ao outro. Muito bem. E aí ele começou a estudar isso, começou a estudar, e aí ele chegou numa organização parecida com essa. Essa aqui foi uma das primeiras ideias de Mendeleev. Em 1869, ele acreditava que existia periodicidade e a tabela listava os elementos verticalmente em ordem crescente de massa atômica e na horizontal agrupava segundo suas propriedades. Então era mais ou menos assim. Ele olhava para essa tabela, né, e enxergava periodicidade, ou seja, as propriedades iam sendo repetidas em cada linha dessa daqui, certo? Então ele queria dizer que esse elemento é a mesma propriedade desse aqui e desse aqui, tá bom? É como se a gente enxergasse a tabela periódica em pé, do jeito que está no livro. Na verdade, se você tentasse enxergar ela deitada, do jeito que ela está aqui, mas ela deitada, em alguns momentos a gente iria encontrar coisas semelhantes à tabela periódica atual. Essa era a ideia de Mendeleev. Depois essa tabela periódica ela foi evoluindo cada vez mais, tá bom? Até que chegou em 1913, quando Moseley, a partir dos estudos com raio-x, ele conseguiu desenvolver e organizar mais uma vez a tabela periódica, agora agrupando os elementos e permitindo com que eles tivessem uma organização maior dentro da tabela. O que isso vai influenciar? Vamos lá. Na tabela periódica atual, a gente tem famílias e grupos participando dessas divisões. Tá bom? Os elementos químicos vão participar dessas divisões em famílias e em grupos. Professor, como é que isso vai funcionar? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. Toda essa tabela periódica, que aqui está em pé, mas a gente usa ela deitada, ela é dividida em famílias e em períodos. Tá bom? Cada coluna é uma família, cada fileira é um período. Então a gente tem aí, ó, a tabela periódica do jeito que ela é hoje, tá bom? A gente tem aqui, ó, famílias na vertical, períodos na horizontal. Então toda vez que eu falar um elemento pertence a determinada família, você vai olhar assim, tá certo? Sempre na vertical. Um determinado elemento pertence a determinado período, então a gente vai olhar assim, na horizontal. Então se eu disser o alumínio pertence a que família? Então você vai olhar, o alumínio pertence a que família? Tá aqui o alumínio. Ó. A tabela periódica então é dividida em famílias, assim, famílias, períodos. A tabela periódica é dividida também, é organizada também em ordem crescente de número atômico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É organizada de forma crescente de número atômico. Tá certo? Então vamos lá. A gente já aprendeu que existe uma história por trás da tabela periódica. Existe uma evolução no modelo. A tabela periódica é dividida em famílias e períodos. Os elementos químicos são agrupados em ordem crescente de número atômico. E aqui a gente vai encontrar diversos tipos de elementos. Então, por exemplo, a família 1A, essa que está em amarelinho, eu vou chamar de metais alcalinos. A família 2A, que é essa outra que está de amarelo nesse momento, metais alcalinos
terrosos, tá bom? Depois a gente vai ter na família 3A, que é essa aqui, ó, família 3A, ou grupo 13. Família do boro, 14. Família do carbono, 15. Família do nitrogênio, 16. Calcogênios, 17, ou família 7A. Halogênios, 18, ou família 8A. São os gases nobres, ok? Voltando para o livro, então, nós temos 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, 3A, família do boro, 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A, calcogênios, 7A, halogênios e 8A, gases nobres, ok? Como é que fica isso nos exercícios, professor? Como é que eu vou resolver esses exercícios? Vamos lá. Hoje você vai resolver somente os exercícios fundamentais, tá bom? Somente os exercícios fundamentais, de 1 a 12. Então, aqui você tem uma pequena tabela periódica, tá bom? Você vai tentar responder estes exercícios, da 1 até a 12. Aí, por exemplo, a 11ª questão, vou dar uma palhinha aqui para vocês. A 11ª tem assim, ó. Quais são os números atômicos dos elementos R, tá aqui ele, R e o C? Gente, eu acabei de dizer, tá com 2 minutinhos que eu disse, que a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, isso aqui é o número 1, aqui é o 2. Aqui é o 3, aqui é o 4. Você vem somando. Quando chegar no R, o número que der é o número atômico do R. Você vem somando. Aqui no R você encontrou um número. Tá bom? Aí você vem, continua contando até chegar no C. Quando você chegar no C, lembrando que quando terminar aqui no T, você vem para cá, para o C. Ó. O número que você encontrar aqui é o número atômico do C. Eles estão em ordem crescente, né, de número atômico. Tá bom? Assim fica muito fácil. Aqui, ó, identifique o metal alcalino de menor número atômico. O metal alcalino é a família 1A. Lembrando que aqui na posição da letrinha A é como se fosse o hidrogênio. O hidrogênio, embora ele esteja aqui, ele não é um metal alcalino, ele é um gás. Ele só está aí porque ele tem um elétron. E um próton. Tá bom? Então, quem tem menor número atômico, quem é? O B, né? Quanto mais para cima, menor o número. Quanto mais para baixo, maior o número. Beleza, galerinha? Qualquer dúvida, você pode procurar lá no Google Class, que a gente vai tirando as suas dúvidas. Grande abraço.